Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos os meus irmãos e amigos que me ouvem nesse momento com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos felizes, alegres por tudo que o Senhor, nosso Deus, tem feito em nossas vidas e por isso nós estamos muito alegres. Eu gostaria que neste dia de hoje, domingo, o Senhor possa nos dar o esclarecimento da sua santa e bendita palavra, que é para nós a bússola. Todos nós precisamos de ter conhecimento. A Bíblia nos diz, a Bíblia nos fala que nós somos candidatos a ir morar nos céus. Mas eu gostaria de frisar, chamar a sua atenção, porque vejam bem, o céu é um lugar maravilhoso. Eu posso falar para você à luz da palavra, à luz da Bíblia, que diz que o céu é o lugar em que Deus preparou para levar os seus escolhidos, o seu povo. Para irmos para o céu, temos que ter uma preparação para chegarmos ao céu. Mas eu gostaria que você, nesse momento, pensasse comigo. Vejam bem, a palavra de Deus, ela é clara quando ela diz sobre uma preparação. Quando um cidadão brasileiro vai para os Estados Unidos, para a Europa, ele precisa saber o inglês. Ele tem que estar habituado ali com aquele país para que ele possa entender o linguajar do país da Europa. Se ele vai para o Japão, se ele vai para a Alemanha, ou qual país ainda onde ele escolher, ele vai ter que falar o idioma. Ele vai ter que saber o idioma deste país para que ele possa se dar bem. Agora vejam bem, nós estamos caminhando para uma cidade chamada Nova Jerusalém, Cidade de Deus, aonde todos aqueles que vencerem estarão indo para lá, o lugar em que Deus nos escolheu. Muita gente não crê, não acredita, mas eu tenho certeza que os céus é para nós, né? Para aqueles que creem na sua palavra. Eu tenho um outro assunto para meditar, mas eu gostaria de, nesse momento, usar esse tempo para esta palavra, para este momento que o Senhor preparou para prepararmos para irmos aos céus. Temos que estar preparados. Então, os céus está preparados para cada um daqueles que creem. Nós sabemos que Deus não criou o inferno para mim, para você, ou sabemos que nenhum de nós somos candidatos a ir para o inferno, mas sim para irmos para o céu. Quem são aqueles que vão ser destinados para o inferno? A Bíblia diz no Salmo, capítulo 9, versículo 17, que os ímpios serão lançados no inferno e todas as pessoas que se esquecem de Deus. Então, se você é um ser humano, se você é um homem, uma mulher, mas você lembra de Deus, então você não é um candidato para o inferno, porque a misericórdia de Deus ainda pode te alcançar e você pode ser candidato ao céu. Quem será lançado no inferno é os ímpios e aquele que se esquece de Deus. Então, se você não é ímpio e se você também não esquece de Deus, comece a lembrar para que você seja, então, esse candidato para irmos aos céus. Eu e você somos candidatos de Deus para irmos ao céu. Mas só vamos entender e compreender aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida se nós lermos a Bíblia Sagrada. Por quê? Vamos entender o céu, vamos saber como é o céu, vamos ter noção de o que é o céu, o país em que Deus preparou aqueles que vencerem, mas temos que ter preparação na leitura da palavra de Deus. A Bíblia diz, no livro de Oséias, no profeta Oséias, capítulo 4, versículo de número 6, que o meu povo erra por falta de conhecimento. Então, nós vamos ter conhecimento quando nós começarmos a buscar a leitura da palavra de Deus. Sabemos que a palavra de Deus, ela é poderosa e eficaz para nos abrir o entendimento, para entendermos os mistérios de Deus. Eu posso dizer a vocês que Deus sempre tem uma promessa para aqueles que são leitor da Bíblia e da palavra de Deus.
No livro de Josué, no capítulo 1 e no versículo 8, Deus dá uma ordem a Josué, dizendo que ele iria ser próspero, que ele ia continuar o ministério de Moisés, porém, ele tinha que ter uma coisa a fazer. E qual era? Meditar na lei do Senhor dia e noite. Meditar na lei do Senhor dia e noite não simboliza que ele precisava ler a Bíblia 24 horas, mas era para ele meditar na lei que o Senhor tinha determinado a Moisés e seu servo. Então nós vemos que Deus exigiu a ele, né, que medite na lei do Senhor dia e noite. E a Bíblia nos diz também que nós devemos meditar na palavra de Deus, como diz Salmo capítulo 1, versículo 2, que diz que a bem-aventurança do homem é aquele que lê, que medita dia e noite nas sagradas escrituras, né? O Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não assenta na roda dos escritores, antes não se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Então nós sabemos que o cristão, o servo de Deus, o candidato que vai morar ao céu, ele tem que fazer prioridade de ler a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada é a infalível palavra de Deus. E eu gostaria de chamar também a sua atenção quando nós lemos o Salmo 119, versículo de número 105, diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho são a tua palavra. Então nós sabemos que a palavra de Deus, ela tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós sabemos que não adianta nós termos tantas coisas, mas se nós não tivermos conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, enquanto estivermos peregrinando, andando, caminhando sobre essa terra. Precisamos então estar abraçados, agarrados com a palavra de Deus. Se Deus falou que ele vai te abençoar, que Deus falou que ele vai mudar a sua história, se Deus falou que ele tem para você um novo horizonte, se Deus falou que ele vai te abençoar na terra dos viventes, então nesta tarde seja um meditador na lei do Senhor dia e noite, para que você possa ser um homem, uma mulher, um cidadão bem abençoado, meditando na lei do Senhor dia e noite. E eu tenho certeza que Deus vai trazer sobre a sua vida uma luz que vai brilhar sempre ao teu coração. Quando eu leio a palavra de Deus, nós sabemos que lâmpada para os meus pés, quer dizer, o Senhor está dizendo que ele vai clarear o nosso passo, ele vai clarear o nosso caminho, ele vai clarear a nossa trajetória, ele vai alumiar aonde nós devemos passar. Então, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho são a tua palavra. E nós sabemos que Deus tem um projeto de iluminação para nossas vidas espirituais, para que possamos prosseguir, para que possamos continuar e também chegarmos até aonde Deus nos determinou, que é os céus, a pátria em que Ele nos espera para um dia estarmos lá. No Evangelho de João, no capítulo 14, diz assim a palavra de Deus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito: vou para o Pai, preparai-vos uns lugares, e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejai-vos também. Então nós sabemos que se nós formos ler a Bíblia, examinar ela, somos candidatos ao céu, somos chamados para sermos mais que vencedores e irmos morar no céu. A Bíblia Sagrada, ela é a bússola para que nós possamos chegar aonde o Senhor tem determinado para nossas vidas. É a palavra de Deus. E o livro também de João, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo de número meia dúzia, ou João 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Então nós sabemos que Jesus é o caminho. E Jesus também, ele é a palavra. Por isso que o Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então Jesus veio para clarear, para esclarecer a nossa caminhada rumo ao céu, rumo à cidade de Deus, a Jerusalém, que Deus tem prometido a mim e a você. E nós sabemos que Jesus disse: eu vou vir outra vez e vou levar para estar comigo, aonde eu estiver, estejai-vos também. Então o meu lugar, o seu lugar, o nosso lugar é ao lado de Jesus no céu. Colossenses, capítulo de número 3, versículo 1, diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, e não as que são da terra, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então Jesus está dizendo que ele vai nos levar aos céus para estar à destra de Deus. Se você crê nessa palavra, se você acredita nessa palavra, se você tem fé que um dia você vai chegar lá, ser muito forte e corajoso, porque o Senhor é contigo para te dar vitória aonde você for, aonde você andar. A palavra de Deus tem que ser a primícia das nossas vidas espiritual. Quando eu leio a palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 39, ele diz: examinai as Escrituras e cuidai-tem nela a vida eterna. Então nós sabemos que a vida eterna, a nossa salvação, nós só vamos alcançar, nós só vamos chegar lá, nós só vamos ter essa bênção de chegar aos céus, se nós formos um meditador na lei de Deus, um meditador na palavra de Deus. Eu ainda me lembro quando eu era mais novo, eu tinha aí os meus 20 anos, aí faz um bom tempo, e eu lia muito a Bíblia. Eu cheguei a ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse várias vezes, e eu era um leitor, eu lia ela, eu escrevia ela a punho, eu escrevia o Salmo, eu escrevia toda a Bíblia, Gênesis ao Apocalipse escrevia, e eu levava tipo 6, 7 meses para ler a Bíblia. Porém, muito pouco conhecimento, muito pouco resultado eu estava tendo naquela leitura. E um dia de madrugada, eu orando a Deus, eu pedindo a Deus uma sabedoria, falei: Senhor, eu li tanto a sua palavra e eu preciso que o Senhor venha me dar ensinamentos de como entendê-la, de como compreender a sua palavra. E o Senhor um dia me levou em Josué capítulo 1, versículo 8, diz: o resultado não é ler, o segredo é meditar. Então você tem que ler um texto e meditar nele, procurar entender esse texto primeiro, compreender esse texto primeiro, para que depois você prossiga. Então você tem que ser um meditador na lei do Senhor. Se o Senhor falou que ele vai te abençoar, se ele falou que ele vai mudar a sua história, que ele vai mudar o seu cativeiro, que ele vai te dar vitória, então continue meditando nas sagradas escrituras, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que liberta, né? Nós lemos a palavra de Deus que diz, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o versículo de número 36 diz, né, que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu estou feliz, estou alegre, porque estou podendo passar ao coração de cada um que me ouve nesta tarde, que meditar a palavra de Deus é aprender o resultado para chegarmos aos céus. Tem tanto crente, tantas pessoas nessa jornada, nessa caminhada, que ao longo do tempo, ao longo dos tempos que passaram, talvez hoje já não acreditam mais, já não creem mais na palavra, na promessa que o Senhor tem feito à sua igreja. Mas eu quero te dizer a você nesse momento, espera somente mais um pouquinho, aguenta só mais um pouquinho, porque o Senhor virá para nos levar aos céus. Se você é um candidato dos céus, então nessa tarde faça um propósito de ler a palavra de Deus. Eu sempre digo às pessoas que me conversam, a minha retaguarda, eu falo que um dos melhores livros que nós temos que meditar nele são o livro de Salmos, Cantares de Salomão, Provérbios. Aí tem uma riqueza espiritual muito grande quando nós lemos esta palavra. E eu gostaria que nesse momento, se você estiver tendo dificuldades
para entender esta palavra, para compreender esta palavra, pergunte ao seu irmão, pergunte ao seu amigo, pergunte àquele que lê a Bíblia, procure reunir-se na sua casa, fazer leituras bíblicas, porque hoje o mundo está tão moderno, que o povo esqueceu da Bíblia, esqueceu da palavra, esqueceu de meditar na palavra de Deus. Eu ainda me lembro quando eu tinha meus 25 anos por aí, eu estava residindo na cidade de Capão Bonito, no estado de São Paulo, e era um sábado, e eu e mais alguns irmãos da igreja resolvemos ir orar no monte. O monte era mais ou menos uns 4 quilômetros longe da cidade, e a gente ia na caminhada, a gente ia a pé para o local da oração, para o monte da oração, para buscar a Deus na madrugada. Mas naquele dia tinha tido uma rebelião na cadeia pública de Capão Bonito, onde alguns detentos tinham escapado. Eles estavam nas matas ao redor da cidade de Capão Bonito, e só que nós, servos de Deus, caminhamos rumo ao monte. Mas quando nós estávamos indo ao monte, fomos abordados pela polícia militar. E quando a polícia militar nos abordou, né, e já nos encostou e começou a averiguar, e de repente eu disse, eu sou pastor e esses irmãos congregam comigo, e nós estamos indo ao monte orar, buscar a Deus agora à noite, vamos entrar mata dentro e vamos orar. Um dos policiais perguntou se eles realmente são crentes, eles estão levando a Bíblia. Se eles realmente são servos de Deus, eles estão levando a Bíblia. Então nunca deixe a Bíblia em casa, nunca guarde a Bíblia em casa, nunca deixe ela aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23 em casa como se fosse uma exposição. A Bíblia é para ser lida, a Bíblia é para ser estudada, a Bíblia é para ser examinada, a Bíblia é para ser admirada pelos leitores da Bíblia. Eu nunca vi um pentecostal não ler a Bíblia. Eu nunca vi Deus manifestar poder se ele não tiver base bíblica. Então, nesta tarde, como servo do Senhor, como ministro da sua palavra, eu vou fazer uma oração, porque o Senhor me colocou no meu coração, porque há de vir sobre o Brasil uma turbulência muito grande para 2026. O Senhor me revelou dizendo que 2026 será um ano de chacoalho, de balanço, de mudança, mas o Senhor diz que aqueles que estiverem firmados na palavra de Deus, aqueles que estiverem firmes na palavra de Deus, Deus vai guardar da tentação que há de vir nesse ano de 2026. Então, como servo do Senhor, como ministro da sua palavra, eu estarei orando nesse momento, levantando um clamor pela nossa pátria, pela nossa nação brasileira. Juntos vamos orar a Deus. Quero pedir a você que nesse momento eleve os seus pensamentos aos céus, aonde Deus, aonde Cristo está sentado agora olhando para nós, pronto para receber o nosso clamor. A Bíblia diz que nós somos chamados e escolhidos para dar frutos. E nesse momento nós vamos agora, além de ser escolhidos, chamados para dar fruto, diz, a fim de que tudo que pedires em oração, eu vos conceda. Então Jesus está dizendo que a nossa oração vai ser respondida neste momento. Senhor Deus Pai, Criador dos céus e da terra, neste domingo, neste momento, Senhor, ó Deus eterno, 16 de novembro de 2025, eu me coloco, Senhor, em oração, Pai, em favor da nação brasileira, em favor, ó Deus, do nosso planeta, da nossa terra, do nosso globo, que o Senhor venha derramar, Senhor, a tua bênção e a tua unção neste momento, sobre cada um que acabou de ouvir, ó Deus, esta palavra, que acabou de escutar, ó Deus, esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, sobre ler a Bíblia, sobre meditar a Bíblia, sobre andar com a Bíblia, sobre abraçar a Bíblia, sobre ter uma mentalidade sobre o que é a Bíblia, é a infalível palavra do Senhor. Deus, derrama, Senhor, agora uma unção sobrenatural sobre este lar, sobre essa casa, sobre essa família, sobre esse homem, sobre essa mulher, sobre esse moço, sobre essa moça, sobre essa criança que ouve, ó Deus, esta oração. Ó Santo Espírito de Deus, a tua palavra diz em Jeremias capítulo 33, versículo
3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E eu tenho certeza que nesse momento rasgará os céus e anjos do Senhor descerá à terra, trazendo a Deus proteção, graça, vitória sobre esse homem, sobre essa mulher. Ó querido Deus e Pai, eu oro também, ó Deus, em favor desse empresário, eu oro em favor desse comerciante, eu oro em favor, ó Deus, desse vendedor ambulante, eu oro, ó Deus, agora em favor desse homem que trabalha porta a porta, tentando ganhar o pão de cada dia. Eu oro, Senhor, agora pelos agricultores, eu oro agora, Senhor, pelas grandes empresas, ó Senhor, pelos bares, mercearias, comércios. Coloca as tuas mãos em nome de Jesus, Senhor. Abençoa também, ó Deus, a nossa pátria, ó Deus, começando, Senhor, ali, Senhor, pelos aqueles que estão mandando na nossa pátria, ó Deus, ali em Brasília. Abençoa, Senhor, aqueles que foram colocados ali, Senhor, para nos representar, ó Deus, a essa nação brasileira. Coloca as tuas mãos sobre eles, dando temor, graça, poder e autoridade. Não permita que nada que seja para proibir a tua glória, para proibir a bênção que o Senhor tem prometido à nação brasileira, possa ser impedido, e que todos os projetos ali de leis possam ser avigorados, assinados e assinalados, e que o Senhor possa estar acompanhando. Oh, Rabassuri Mikanda Lamacheri Mikanda Lamahai, Leprafaz Tecobianessiri Mikanda Lamahai. Como o Senhor diz ao meu coração, que o vento vai soprar braviamente, ó Deus, agora, nesse ano que adentra, que o Senhor possa derramar, Shurimikanda Lamahai, uma unção poderosa, mudando e abençoando, ó Deus, a nossa pátria, a nossa nação brasileira. Abençoa também, ó Deus, cada cidade, cada capital, cada estado. Abençoa prefeitos, vereadores, governadores, ó Deus, senadores, ó Senhor, deputado estadual, federal. Abençoa também, ó Deus, a nossa justiça, ó Deus, na terra, aqueles que trabalham, Senhor, ó Deus, no órgão público, delegado, juízes, ó eterno Deus. Abençoa também, ó Deus, todos os militares. Ó Senhor, coloca as tuas mãos agora, abençoando a polícia militar, a polícia civil, a polícia eclesiástica. Estende as tuas mãos agora, ó Deus, e abençoa a nossa terra, a nossa nação brasileira. Estende as tuas mãos agora, e eu tenho certeza que em nome de Jesus a vitória é nossa, a vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. Ó Deus, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, recebe a nossa oração e desce poder e unção e autoridade. Tudo isso eu peço, não é no meu nome, mas é no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.